E hoje nós vamos ter como convidada a Maria Isabel Peixoto. Maria Isabel Peixoto foi nossa aluna, ela é ginecologista obstetra pela UFRJ, mastologista pelo Hospital Federal Servidores do Estado, mestre em saúde perinatal pela UFRJ, chefe da unidade da saúde da mulher da maternidade escola da UFRJ, e o que eu tenho assim especial alegria de anunciá-la é que ela é minha dileta assistente na vida privada, então eu agradeço aqui de público toda o carinho que a Maria Isabel tem com as nossas pacientes e a sua competência. Maria Isabel se propôs a falar sobre as alterações mamárias no ciclo gravídico puerperal. Então, Isabel, muito obrigado. Com a palavra. Obrigada, professor. Boa noite a todos. A apresentação está aparecendo certinho? Tá Tá. aparecendo. Eu primeiro queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui, né, nessa sessão comandada pelo professor Jorge. Foi meu professor na faculdade, meu professor na residência médica. E, enfim, é uma honra estar aqui compartilhando com vocês um pouco dessa experiência, que além de ginecologista e obstetra, eu tenho a formação em mastologia e a gente percebe que essas especialidades se encontram muitas vezes, principalmente na fase puerperal, né? Algumas alterações mamárias que a gente vê ao longo da gestação e algumas afecções que acometem a mulher, principalmente na fase puerperal. Então, eu vou trazer para vocês aqui um pouco do que a gente pode encontrar no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de alterações mamárias no ciclo gravídico puerperal, primeiro a gente precisa entender um pouco da embriologia da mama, né? A mama é uma glândula sudorípara modificada que tem tanto no seu sistema ductal. Deixa eu só ver se eu consigo tirar aqui. Licença, professor, porque eu estou com um item aqui que está na minha frente. Está me atrapalhando um pouco. Você tocar aquele sinalzinho de menos, assim, são as figuras, né? Ele fica lá para cima. Você bota. Não, Esse não, aí aqui. não. Volta para a reprodução. Você tá o quê? Com as pessoas aparecendo na tua apresentação? Não, tava com modo de compartilhamento da tela. Isso, agora foi. Foi? Então tá. Desculpa a interrupção. Então, vamos lá. A mama é uma glândula sudorípara modificada que a gente tem o seu sistema ductal de origem ectodérmica e o seu tecido conjuntivo adiposo de origem mesodérmica. Quando a gente fala da fase embrionária, a mama começa a se formar por volta entre a quinta e a sexta semana do embrião até a 32ª, 34ª semana do feto. Então, começa com dois espessamentos do ectoderma, na forma de uma linha horizontal na parte ventral do embrião, que a gente chama de linha láctea, que depois a gente vai perceber que quando você tem uma falha de regressão dessa linha láctea, isso pode acontecer mais ou menos em torno de 2%, a gente pode ter algumas alterações anatômicas, né? Que a gente vai ver que é mais frequente o mamilo supranumerário. Então, entre a quinta e a sexta semana do embrião, a gente tem esses dois espessamentos, e um tecido remanescente já começa a regredir. Quando a gente tem essa falha, que a gente vai ter esse tecido ectópico ao longo dessa linha láctea. Geralmente é unilateral, mas a gente pode encontrar também de forma bilateralmente. Entre a sétima e a oitava semana embrionária é a fase que a gente tem vários estágios. Desde o estágio da protuberância, que vai ser o primórdio dessa mama, a fase de disco, em que a gente tem invaginação do tecido, e a fase globular, esse estágio globular, em que a gente vai ter um crescimento tridimensional do que no futuro será essa mama. Entre a 14ª e a 16ª vida, 16ª semana embrionária, a gente tem o que a gente chama de estágio de brotamento e de ramificação, que no futuro vão se originar os alvéolos. Entre a 16ª e a 20ª semana, a gente ainda não tem influência hormonal, isso só acontece na próxima etapa, que é entre a 20ª e a 32ª semana. Então, nessa fase, entre a 16ª e a 20ª semana, são formadas as glândulas apócrinas especiais, que podem ser chamadas tanto de glândulas de Montgomery ou glândulas de Morgane, que ficam ao redor do mamilo e são responsáveis pela lubrificação desse complexo areopapilar na fase de amamentação e de proteção desse complexo areopapilar. Porque na fase gestacional, a gente vê que eles ficam bem protuberantes.
A partir da 20ª semana, a gente passa a ter uma influência hormonal, e aí a gente tem a canalização desse tecido epitelial ramificado, que vão formar os ductos mamários, no futuro. E entre a 32ª e a 34ª semana é o que a gente chama de estágio vesicular final, em que a gente vai ter essa diferenciação dessas estruturas lobulares, vai ter um aumento do volume mamário e a gente percebe um aumento dessa pigmentação do complexo aureolo-papilar do feto. Então, nessas figuras, a gente consegue ver a linha láctea, que vai desde a axila até a região inguinal. Então, ao longo de toda essa topografia, a gente pode ter um tecido mamário ectópico, principalmente, né, o que a gente viu como politelia, que é esse mamilo supranumerário. Algumas mulheres têm um tecido mamário que a gente chama de glândula axilar, né, de mama axilar ou mama acessória. Geralmente é unilateral, mas pode ser bilateral. E na fase gestacional, principalmente puerperal, esse tecido pode ficar bastante evidente e às vezes até trazer desconforto para a mulher, né? Às vezes ela entendia ali como um excesso, às vezes, de gordura, e a gente sabe que ali pode ter realmente, de fato, tecido mamário, que vai ter esse estímulo hormonal, principalmente nessa fase puerperal. Então, os mamilos supranumerários ficam geralmente na altura realmente do complexo aureolo-papilar, e muitas pacientes acham, doutora, achava que isso era um sinal, enfim. E a gente percebe que, na verdade, é esse mamilo supranumerário que a gente chama de politelia. Então, quando a gente fala da anatomia da mama, a mama da mulher adulta, ela é formada por epitélio glandular, estroma e tecido de sustentação, e nesse tecido de sustentação a gente fala principalmente dos ligamentos de Cooper, que na presença, por exemplo, de alguns tumores mamários, muitas vezes já na ectoscopia, quando a gente está fazendo as manobras durante o exame físico, a gente já consegue ver algumas áreas de retração, justamente por retração desses ligamentos de Cooper pelos tumores, né? E a mama também é formada por gordura. A gente percebe que ao longo da vida reprodutiva da mulher, quanto mais ela vai chegando próxima da menopausa, a gente vai ter essa substituição desse tecido mamário, do parênquima mamário, por tecido gorduroso. Então, a gente percebe, por exemplo, que a mamografia fica até, inclusive, mais fácil de ser analisada, porque a mulher vai tendo essa substituição do tecido do parênquima mamário por gordura. Então, dentro dessa anatomia da mama, a mama é formada em média de 15 a 20 lobos, e cada lobo é formado entre 20 a 40 lóbulos. E dentro desses lóbulos é que a gente vai ter esse desenvolvimento dos alvéolos, que é o que a gente chama de unidade funcional da mama, que é onde a gente vai ter no futuro essa produção e a drenagem do leite. Os alvéolos, por sua vez, vão desembocar nos ductos lobulares, que desembocam nos ductos principais, que a gente chama de ductos lactíferos, e que vão desembocar no mamilo, né? Então, a estrutura da mama ela é formada por todos esses componentes, e a gente percebe essa diferença ao longo da vida da mulher, desde a fase da adolescência até ao que a gente chama de mama adulta. A gente sabe que a mulher que passa pela fase do ciclo gravídico puerperal, que amamenta, ela consegue completar todas as etapas de maturação da mama, né? Então, quando a gente fala da anatomia, a mama vai estar repousada sobre um músculo peitoral maior. A gente tem essa área com tecido que na gestação a gente percebe que fica com uma coloração mais escura, que é o complexo aureolo-papilar, que tem as glândulas areolares, que são as glândulas de Montgomery. Na foto ao lado, a gente tem a mama dividida em 4 quadrantes, que a gente utiliza como um marcador para o exame físico, até para descrever onde a gente está vendo essas alterações de nódulos, de tumores, enfim. Então, a gente divide o quadrante superior externo, quadrante superior interno, quadrante inferior externo e quadrante inferior interno. Essa porcentagem está relacionada, na verdade, à probabilidade de câncer de mama de acordo com esses quadrantes da mama. Então, a gente sabe que o quadrante que tem mais tecido mamário é o que a gente chama de QSE, que é o quadrante superior externo, e é onde a gente encontra a maioria dos tumores. Então, quando a gente fala dos estágios de Turner, do desenvolvimento mamário, a gente traz nessa foto, a gente tem 5 estágios. A primeira foto é a mama pré-puberal, que a gente não tem nenhum tipo de tecido ainda visível, e a seguir o segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, no segundo estágio é onde a gente tem o que a gente chama de telarca,
que é o surgimento do broto mamário, que vai marcar, na grande maioria das vezes, o início da puberdade, seguido da pubarca, que é o surgimento dos pelos. E isso se dá por volta mais ou menos entre 9 e 11 anos de idade, já por estímulo hormonal, principalmente estrogênio, progesterona, o hormônio do crescimento e da insulina. Depois da telarca, mais ou menos 2 anos após, a gente tem o que a gente chama da menarca, e logo a seguir a menina tem um estirão do crescimento. E o que a gente chama de desenvolvimento mamário completo, né, tirando essa fase da vida da mulher da amamentação, ela se dá por volta entre os 17 e os 20 anos de idade da mulher, que é o que a gente chama de estágio 5 de Tanner, e a menina passa a ter uma desaceleração do crescimento em termos de estatura. Então, essa mama que a gente vê no estágio 5 é a mama que já tem uma papila já bem projetada, o complexo areopapilar bem diferenciado do restante do tecido mamário, e é a fase em que a gente, justamente, alguns pacientes chegam no consultório, às vezes se queixando de uma simetria importante, às vezes uma insatisfação com o tamanho da mama, e a gente pede, conversa com essa família de vamos aguardar realmente esse desenvolvimento mamário final, após os 17, 18 anos, para se pensar em indicar qualquer tipo de cirurgia reparadora, enfim, porque a gente sabe que a mama já atingiu esse desenvolvimento. Então, independente da paciente estar grávida ou não, é fundamental que a gente saiba as etapas do exame físico mamário próprio da mama, porque já na inspeção estática, por exemplo, a gente já consegue ver bastante, já traz bastante informação. Então, a gente pede para a paciente ficar com os braços estendidos ao lado do corpo, sentada, e nesse momento a gente vai estar fazendo o que a gente chama de inspeção estática. A gente vai estar visualizando a pele, ver se tem alguma área de rubor, alguma área de retração, algum abaulamento. A gente vai olhar se a papila ela é invertida, se é unilateral, bilateral. Então, a primeira etapa é a inspeção estática. Depois a gente passa para a inspeção dinâmica, que a gente pede para o paciente fazer alguns movimentos com o braço. Primeiramente, levantar os braços para cima, bilateralmente. Depois a gente pede para o paciente colocar as mãos na cintura e projetar os cotovelos para frente numa forma de contrair esse tecido mamário e de projetar a mama para além do tórax. Depois a gente passa para a palpação das cadeias linfáticas, principalmente supra e infraclavicular, e também na região axilar, em busca de algum aumento de linfonodo, algum linfonodo mais rígido, não tão móvel, que seja algo suspeito. Aí a gente segue com a palpação mamária, em que a gente pode dividir a mama por quadrantes, utilizando principalmente essa parte da palma dos dedos, que vai dar uma acessibilidade maior, fazendo movimentos circulares e movimentos em direção à papila, em busca de algum nódulo, de alguma alteração perceptível ao toque. E finaliza com a expressão papilar, em busca de algum derrame papilar que possa causar alguma suspeição. Então, a gente sabe que aquele derrame papilar acastanhado, esverdeado, muitas vezes está relacionado a algum cisto, né? Não é para a gente ter nenhum tipo de estranhamento se deparar com um derrame acastanhado. Agora, um derrame papilar sanguinolento já tem que ser um sinal de alerta. Então, quando a gente fala um pouco da fisiologia da lactação, a gente sabe que, por estímulo hormonal, a gente vai ter esse aumento do volume e da densidade das mamas, principalmente pelos hormônios do crescimento, estrogênio, progesterona, prolactina e os hormônios placentários na gestação. A gente percebe que as veias superficiais se dilatam, então a gente percebe pelo colo da paciente, que a gente chama de rede de Harlem, que a gente vê aquela vascularização exuberante, às vezes azulada daqueles vasos, e o complexo areopapilar se escurece. Então, durante a gravidez, no primeiro trimestre, o que prevalece é o estroma sendo substituído por esse epitélio glandular proliferativo, preparando essa mama para a lactação. E no segundo trimestre, a gente passa a ter a diferenciação desse epitélio em células secretoras, que vão sintetizar e vão secretar a proteína do leite. Então, a gente divide a lactogênese em 3 etapas. A primeira, que a gente chama de tipo 1, que é a diferenciação secretória, ela acontece durante a gestação. Então, a gente vai ter esse aumento do aumento da árvore ductal e alveolar, a gente vai ter deposição de mais tecido adiposo, aumento dessa vascularização e essa diferenciação celular final para a produção do leite sob estímulos hormonais.
Quando a gente passa para a fase tipo 2 da lactogênese, da ativação secretória, ela ocorre a seguir do parto. Assim que a gente tem a dequitação da placenta, a gente percebe que a prolactina, que já é produzida ao longo da gestação, ela é liberada numa quantidade maior para poder ter o estímulo de produção do colostro e depois, no futuro, do leite. E a fase da lactogênese do tipo 3, que a gente chama de lactopoiese, é o que a gente vai chamar de manutenção dessa lactação. E isso vai acontecer de acordo com a sucção do bebê, do estímulo da amamentação. Então, a gente sabe que quanto mais o bebê sugar, e quanto mais a gente praticar a livre demanda, maior vai ser a produção desse leite e a manutenção dessa lactação. E é fundamental que essa mãe seja orientada do esvaziamento adequado das mamas, para que isso consiga liberar sinais tanto para a adenohipófise de liberação de prolactina para a secreção láctea, assim como para a neurohipófise de liberação de ocitocina para a ejeção láctea. Então, falando um pouco das patologias benignas da mama na gestação que a gente pode se deparar, a principal, o carro-chefe que a gente percebe, né, é a mastite lactacional, que vai acometer principalmente as mulheres, as primigestas, que estão num momento de primeira experiência, de estarem se deparando com isso pela primeira vez. Muitas vezes dessa dificuldade da amamentação e de entender esse ritmo da mãe e do bebê, e que a gente precisa estar organizando e ajustando algumas peças para que essa paciente realmente não desista dessa amamentação. Então, a gente vê que acomete mais frequentemente essas puérperas entre o segundo e o terceiro, entre a segunda e a quinta semana pós-parto, principalmente entre a segunda e a terceira. A porta de entrada para essa mastite provavelmente vão ser essas fissuras mamárias, que acontece por uma pega inadequada do bebê. Então, ali fica como um meio de porta de entrada para a seção de bactérias, e o que vai levar a essa inflamação do tecido mamário e, muitas vezes, realmente a produção de infecção. Então, o que vai contribuir para que isso aconteça são as papilas que a gente sabe que a gente chama de papilas planas ou umbilicadas, né, essas pacientes que têm essa retração da papila. A pele é mais fina, antigamente existia toda uma orientação da paciente fazer um preparo do bico, passar ducha vegetal, e a gente hoje em dia fala que não, né? Na verdade, o fundamental é se preparar realmente para esse período da amamentação, ler, ter a possibilidade de, se possível, ter uma assessoria de amamentação na maternidade que se faça o pré-natal, com equipe de enfermagem super atuante, super capacitada. Então, muitas vezes isso já ajuda aí a prevenir uma eventual dificuldade na amamentação. Então, é isso, é orientar a paciente desde o pré-natal em relação à pega, em relação que a mama não deve ter essa estase láctea e sobre como manejar o engurgitamento mamário. Então, dos agentes etiológicos disparados, Staphylo aureus é o que a gente vê com mais frequência, seguido de outros de agentes menos comuns. 5 a 11% dessas pacientes com mastite vão acabar evoluindo para abscesso mamário. Então, eu sempre falo isso para os residentes. Na presença de uma suspeita de mastite, percebe que aquela paciente está com dificuldade de amamentar. Você pode fazer uma orientação, examinar e realmente, se não melhorar com 1 dia, 2 dias de anti-inflamatório, compressa e orientação, entra precocemente com antibiótico, que a gente sabe que isso faz muitas vezes a diferença para não se chegar a uma evolução de abscesso, em que na grande maioria das vezes a gente vai acabar numa drenagem cirúrgica, que vai estar ali limitando a amamentação por um período, e muitas vezes, dependendo do sofrimento dessa paciente, vai até desencorajar ela a fazer a manutenção dessa amamentação. Então, clinicamente, a gente vai estar diante de uma mama que tem calor, hiperemia, edema, o paciente vai sentir dor, e a gente pode ter, nos casos dos abscessos, essa área de flutuação, que pode ser até em mais de uma loja, né, em mais de um quadrante. E na grande maioria das vezes, febre, calafrio, mal-estar, prostração também estão presentes. O diagnóstico é basicamente clínico e o ultrassom entra para ajudar nessa detecção de abscessos em termos de mais de uma loja. Se a gente precisar fazer a drenagem cirúrgica, muitas vezes o ultrassom na sala ajuda para direcionar essa drenagem cirúrgica.
Então, aqui é uma paciente que chegou no consultório dizendo que realmente estava com muita dificuldade de amamentar, com essa área de hiperemia. No caso, essa paciente é até uma paciente com lúpus, então a gente sabe que é, o acompanhamento, o tratamento com o uso de antibiótico, a gente tem que ser o mais precoce realmente possível em relação a isso, por causa dessa questão da imunossupressão. E aí, na imagem dela, a gente tinha no ultrassom essa, esse, esse desarranjo aí do parênquima mamário, de mais ou menos uns 3 centímetros, justamente no quadrante superior externo da mama direita dela. Então, o tratamento da mastite sem abscesso, né? No primeiro momento, o primeiro encontro ali com o diagnóstico daquela mastite. É pedir para essa paciente, dentro do possível, manter o aleitamento, e se ela não conseguir, pelo menos que ela consiga fazer uma ordenha manual, para não deixar essa mama com uma cestase láctea. Nesse momento, o adequado é que a compressa seja fria, né? A compressa fria, gelada, e não compressa quente, porque isso vai acabar estimulando mais a produção do leite, deixar essa mama mais engurgitada, então pode piorar esse processo de mastite. A gente tem que tratar a causa, né? Tratar a fissura, e aí entra realmente a orientação em relação à pega, algumas pomadas ajudam a cicatrizar. A gente sempre ouviu muito de falar, não, passa só o leite e sol, mas na prática a gente percebe que muitas vezes isso não é o suficiente. E algumas pacientes já têm acesso, seja na maternidade, no banco de leite, seja na internação com as enfermeiras ou algum acompanhamento domiciliar de laser, que ajuda a cicatrizar rápido. Então, sempre orientar essa paciente a usar um sutiã de alta sustentação, e, no primeiro momento, orientar ela em relação ao uso de analgésicos, anti-inflamatórios e o uso do antibiótico. Então, tratamento de primeira linha com antibiótico vão ser cefalosporinas de primeira geração, mas sabendo que a gente pode acabar evoluindo para a necessidade de usar amoxicilina com clavulanato, clindamicina também é uma boa opção, sulfa, e em caso de pacientes internados, a gente muitas vezes faz a oxacilina venosa. Então, nos casos de abscesso, na grande maioria das vezes, a gente, né, vai evoluir com a questão da intervenção cirúrgica. Tem relatos de que a gente pode tentar puncionar, mas o que a gente vê na prática, essa paciente acaba sendo puncionada uma, duas, três vezes, e realmente a drenagem cirúrgica é o que acaba sendo mais resolutiva. E a gente pega esse material, encaminha para a cultura e para avaliação do antibiograma para poder direcionar o tratamento antibiótico, ver se vai precisar trocar. Para essa mama operada, a gente orienta no pós-imediato, suspender a amamentação dessa mama, manter na outra e manter o esvaziamento manual dessa mama. E quando essa mama estiver um pouco mais cicatrizada, essa paciente pode voltar a amamentar, se assim desejar. E aí discutir com a paciente se vai fazer a manutenção ou não dessa amamentação. Quando a gente fala de alterações mamárias ao longo da gestação, a gente pode se deparar com o que a gente chama de galactocele. A paciente refere que percebeu um nódulo palpável na mama, de consistência amolecida, que pode se desenvolver tanto durante a gravidez quanto durante o período de lactação. E aí a gente percebe ao exame físico que é um nódulo bem móvel, com uma consistência elástica, em que a gente tem ali dentro, no interior dele, esse conteúdo lácteo gorduroso. Então, ele pode ser único ou múltiplo em uma mama só, ou bilateralmente. O diagnóstico, muitas vezes, além de clínico, o ultrassom ajuda. E quando a gente faz a punção desse nódulo, que às vezes é um nódulo, né, palpável, grande, no consultório, vem uma quantidade de material lácteo. E a gente sabe que, uma vez funcionado, isso pode regredir de maneira espontânea, ficar adormecida, a paciente não ter mais nenhuma queixa, ou ela pode ter recidiva desse enchimento desse cisto novamente, e muitas vezes realmente acaba caindo numa necessidade cirúrgica se for um aumento, um nódulo de aumento volumoso, né? Então, uma característica da imagem ultrassonográfica da galactocele é que, de acordo com a mudança de decúbito da paciente, a gente pode ver esse material gorduroso lácteo sendo depositado de acordo com o decúbito da paciente. Essa paciente era uma paciente que ela desenvolveu a galactocele na amamentação do primeiro filho, que era um nódulo bem móvel, circunscrito. Na mamografia dá para ver bem, ali a gente consegue ver bem a cápsula desse nódulo, e o medo dela é que ela estava se organizando para engravidar novamente e ela não queria ter uma dificuldade na amamentação em função desse nódulo, então ela queria operar a primeira mama para poder tentar engravidar depois.
E aí uma das coisas que a gente discutiu com ela é que esteticamente seria melhor fazer essa cirurgia pelo complexo areopapilar, para a cicatriz ficar escondida ali no complexo areopapilar, mas sabendo que a gente podia ter um comprometimento ali dos ductos, né? E isso poderia comprometer de alguma forma a amamentação. E para ela amamentar era fundamental, ela inclusive é uma paciente que é pediatra, então para ela era super importante amamentar. Ela falou: não, eu prefiro uma cicatriz fora do complexo areopapilar, mas que não vai me atrapalhar com a amamentação. E a gente operou ela. Na verdade, ela tentou primeiro, né, primeiro tratamento é essa questão da punção. E a gente vê que vai sair um material muitas vezes grosso, às vezes tem dificuldade de trazer esse material com agulha grossa, guiado por ultrassom. E aí a gente operou e retirou esse nódulo, que a gente consegue ver um pouco ali da cápsula dele. Na hora que a gente abriu, já saiu um conteúdo gorduroso, bem espesso. E logo depois ela engravidou e já até teve o bebê, e amamentou super bem e ficou super satisfeita. A gente sabe que a galactocele pode ter essa regressão espontânea com a punção, de forma total ou parcial. A candidíase mamária é algo que a gente vê com uma certa frequência para as puérperas. Em geral, a paciente se queixa de muita ardência, vermelhidão na papila, como se, né, tivesse o bico bem macerado, bem doloroso. É uma dor até um pouco desproporcional ao exame físico, porque o restante da mama a gente não vê nada de muito exuberante, só o relato de que o bebê está com candidíase oral. E assim, o diagnóstico basicamente é clínico, né? A gente vê ali na literatura dizendo para fazer que você pode ter um raspado positivo ali da papila ou da cultura do leite, mas na prática a gente sabe que não é feito, é o tratamento pela clínica e empírico, que no primeiro momento a gente usa o creme de miconazol ou clotrimazol tópico no mamilo, tirando o excesso para quando o bebê for amamentar, que não pode mamar em cima da pomada, e trata o bebê com nistatina oral. Para casos refratários, a gente faz fluconazol oral para a mãe por 14 dias. Aqui no Brasil, a gente não tem o comprimido que é preconizado. Eles falam que a gente pode fazer uma dose de ataque de 400 microgramas de fluconazol e depois seguir por 14 dias com 200 diário. Então, a gente acaba utilizando o comprimido que a gente tem aqui, que é de 150, então começa com 300 e faz uma manutenção com 150 até completar os 14 dias. A síndrome de Renault mamária, a gente não vê com tanta frequência, mas é interessante porque ela é muito clássica, assim. A paciente refere que quando ela amamenta, logo depois ela sente uma dor do tipo agulhada, o mamilo fica muito pálido e depois ele fica bem avermelhado. Então, da mesma forma como a gente tem o fenômeno de Renault, principalmente nas mãos, a paciente quando está exposta a uma situação de frio, ou tem contato, com trauma nessa papila, mas a gente vê basicamente com alterações de temperatura. Ela refere dor, um pouco de parestesia e queimação durante a amamentação. E aí a recomendação é, olha, isso é realmente um fenômeno benigno. O que a gente te orienta é, assim que acabar de amamentar, já deixar essa mama coberta, né? Já colocar o sutiã e evitar algumas substâncias que podem aumentar essa vasoconstricção, que é o tabagismo, né, o tabaco, e a cafeína também é uma substância que pode aumentar essa vasoconstricção. E orientar essa paciente em relação a essa produção mamária, de uso de bomba, enfim, que também pode ser um fator desencadeante, a mama muito engurgitada, e então toda essa orientação com a amamentação é fundamental. A obstrução de ducto a gente também vê com uma certa frequência, principalmente nos pacientes que são mães de primeira viagem, em que, por ajuste da pega, você pode ter uma obstrução do ducto na parte final, faz uma espécie de uma bolha mesmo, justamente por essa pega inadequada, engurgitamento, o uso inadequado de bombas elétricas. Às vezes elas usam bomba elétrica achando que vão estar aumentando a produção, ou querem fazer um estoque para poder congelar, para trabalhar, e às vezes o uso inadvertido ou de excesso, você está aumentando muito a produção e aí isso pode acabar obstruindo algum ducto. Ou o uso de conchas, que a gente também desaconselha, porque aumenta o risco de candidíase. E pode evoluir para uma mastite, né, se não orientada e se não manejada. E a gente só orienta a fazer compressa fria, analgésico e uma ordenha manual suave e manter a amamentação, que geralmente esse ducto desobstrui de maneira espontânea.
O adenoma lactante, ele não é tão frequente da gente ver, mas ele é um diagnóstico diferencial importante, principalmente dos fibroadenomas, em que você vai ter uma puérpera, dizendo que tem a percepção ali de um nódulo mamário, que não existia sendo palpável. Então, um adenoma, de uma maneira geral, ele é dividido em tubular e do tipo lactacional secretor, que a gente vê nesse ciclo gravídico puerperal, esse segundo. E que é um tumor bem circunscrito no ultrassom, tem bordas bem irregulares, geralmente é lobulado e tem esse diagnóstico diferencial realmente com fibroadenoma. E aí, não necessariamente é uma indicação precisa de cirurgia, vai depender realmente do tamanho e da distorção na mama e o quanto isso vai trazer de desconforto para a paciente depois de ter feito uma biópsia, ter percebido que, na verdade, trata-se de uma lesão benigna de mama que pode ser, dependendo do tamanho, só acompanhada. A gigantomastia gravídica, né, graças a Deus, é algo muito raro de acontecer, em que a gente tem um desenvolvimento muito rápido do tecido mamário, um crescimento muito rápido desse tecido mamário, durante a gestação. Então, não se sabe exatamente o que desencadeia isso. eh, Tem algumas teorias autoimunes e hormonais para poder, justificar esse crescimento tão gigantesco da mama, mas que num primeiro momento a gente, claro que por ser raro, a gente nunca vai pensar de cara que é isso, né, então tem que fazer o diagnóstico diferencial, principalmente dos carcinomas, do fibroadenoma gigante, do tumor filóide, que geralmente são unilaterais, a gente não vê com frequência, fibroadenoma gigante e tumor filóides unilateral, mas entra no diagnóstico diferencial. E o tratamento, nesse estágio da foto, com certeza, tratamento conservador não ia surtir efeito. Então, é num tamanho, menor desse crescimento mamário, pode ser que a medicação oral consiga bloquear esse crescimento, mas muitos pacientes acabam evoluindo para um tratamento cirúrgico, seja por uma mamoplastia, em casos mais dramáticos, com a mastectomia bilateral. Então, o que são os cuidados que a gente tem que ter, orientar essa paciente em relação à amamentação? Principalmente entender que esse cuidado começa no pré-natal. Não é só: "Estou na maternidade, o parto acabou de acontecer e agora eu vou orientar essa paciente à amamentação". Não, essa orientação sobre a amamentação, da dificuldade que é, das barreiras que podem ser encontradas, a gente precisa estar conversando desde as consultas de pré-natal para a paciente já ir se preparando e estudando sobre o assunto, enfim. Então, na maternidade, é fundamental que a gente promova o que a gente chama de golden hour, que é esse estímulo pele a pele do bebê, a amamentação sobre livre demanda, o bebê está ali em contato com a mãe logo após o parto. Isso a gente sabe que tem uma liberação importante de ocitocina, de promoção e de manutenção dessa amamentação. Então, sempre que possível, é fundamental a gente estimular o alojamento conjunto, que esse bebê fique o tempo todo com a mãe, desde o momento do parto, indo para o quarto junto com a mãe, fica o tempo todo com ele. Sempre que possível, evitar o uso de fórmulas, mas a gente sabe que algumas circunstâncias de hipoglicemia, enfim, às vezes é necessário a introdução dessas fórmulas e a gente orienta que, assim que possível, que possa ser retirado, mas alguns pacientes realmente vão conseguir só manter a amamentação com aleitamento misto, que é a amamentação, né, do próprio leite junto com fórmula, mas sempre que possível evitar. Sempre procurar fazer o ajuste da pega, o tratamento dessas fissuras iniciais para a gente evitar de evoluir, né, para uma mastite. E é fundamental o segmento no pós-parto, né, tá sabendo como essa puérpera está evoluindo, envolver e explicar para ela das possibilidades de bancos de leite que a gente tem aqui na cidade, nas maternidades. É um trabalho que envolve uma equipe multidisciplinar mesmo, para conseguir ajudar essa mulher com dificuldade para fazer a manutenção dessa amamentação. Então, inclui obstetras, pediatras, enfermeiros, fonoaudiólogos, odontopediatras. Então, é uma equipe realmente multidisciplinar que entra para ajudar essa mulher. Orientar ela que ordenhar a mama quando necessário, para evitar a estase láctea, sendo com bomba manual, seja com bomba elétrica, mas realmente orientando ela no manejo desses equipamentos. Então, orientar a mãe sobre a pega desde a maternidade, em que o bebê precisa realmente estar voltado para a mama da mãe, com os mamilos evertidos, pegando toda a areola, né, deixando o nariz livre, os lábios virados, para fora, né, que é o que a gente chama de boca de peixe, com o queixo em contato com a mama da mãe,
E perceber se o bebê está fazendo algum barulho ou se a mãe está com dor durante a amamentação, porque não é para ter dor. Se está sentindo dor, é porque realmente a pega não está adequada. E explicar para ela variações em relação a esse posicionamento do lactente. Não necessariamente precisa fazer o que a gente chama de posição de pega tradicional, né? Então, existem outras formas de se amamentar que muitas vezes para aquele binômio ali vai funcionar de outra forma, né? E é importante, quando a gente fala dessa equipe multidisciplinar, é que a gente percebe que muitos bebês podem ter esse freio da língua mais exuberante, o que dificulta, às vezes, o movimento da língua do bebê para amamentar, o que pode favorecer as fissuras, tá? Então, é fundamental um profissional com experiência para a gente não ter um excesso de indicação de frenectomia, mas também não deixar passar alguns casos que a gente percebe que mereceriam algum tipo de intervenção e que, uma vez feita, podem promover o sucesso da amamentação. Então, alguns instrumentos que a gente pode lançar a mão para orientar essa paciente, a bomba manual, a bomba elétrica, algumas pomadas de lanolina que ajudam nessa recuperação mais rápida da fissura mamária. São pomadas que o paciente que, né, não precisam tirar o excesso para poder amamentar. A gente sabe que na rede pública é difícil para essas pacientes terem acesso a esse tipo de instrumental, então a gente tem que estimular a ida ao banco de leite da maternidade, estimular como ela pode fazer essa ordenha manual, estimular ela a passar o próprio leite no seio, né, na papila, pegar um pouco de sol e estar realmente ali do lado da paciente, de acordo com a realidade de cada um. Então, sempre procurar desestimular o uso de bicos artificiais para não ter o que a gente chama de confusão de bico, seja mamadeira, chupetas, conchas, os bicos acessórios que ajudam muitas vezes. Podem até ser auxiliares no momento de crise, em que a paciente está com muita dor, uma fissura muito importante, não consegue amamentar de jeito nenhum, o bico de silicone, mas ele tem que ser algo transitório, tem que deixar essa mama se recuperar e logo retirar para que realmente esse bebê não se acostume a mamar sempre com o intermédio de um bico de silicone entre o seio e a boca do bebê. Então, os 10 passos para amamentação é uma iniciativa que a gente chama do Hospital Amigo da Criança, é um selo de qualidade conferido pelo Ministério da Saúde aos hospitais que seguem e implantam esses 10 passos instituídos pela Unicef, pela OMS, de manutenção adequada da amamentação. Então, ter nesses hospitais políticas de amamentação que sejam visíveis para todo mundo, todos os profissionais estarem vendo, capacitar toda a equipe, informar as gestantes dos benefícios, desestimular o uso de fórmulas, né? Então, é toda uma cartilha que os hospitais devem seguir para ter esse selo e para que a gente realmente tenha um sucesso na amamentação. Falando um pouquinho, a gente falou das doenças benignas da mama e falando um pouquinho de câncer de mama em gestação, eu sei que já teve uma aula de uma colega recentemente, sobre câncer de mama na gestação, então não vou me alongar, mas é fundamental que a gente, pense, nessa possibilidade diante de uma lesão que não regride, né. Então, se a gente tem ali uma lesão palpável na mama que persiste por mais de 2 semanas no exame físico, a gente tem que progredir com essa investigação, né, com imagem, com biópsia, para a gente não deixar de passar, porque na verdade, o que a gente percebe é que são pacientes jovens e que não é que a gente tem um prognóstico pior nessas mulheres que têm câncer de mama durante a gestação e durante o período lactacional. É que, na verdade, o diagnóstico é feito de maneira mais tardia. Então, muitas vezes vai se pensar na mastite, vai se pensar no abscesso mamário e muitas vezes esse diagnóstico não passa pela cabeça e isso atrasa o tratamento. Então, a gente tem que entender que isso representa o câncer de mama na gravidez, que a gente não é só no momento da gestação, é justamente o câncer que aparece durante o período de lactação até 1 ano após o parto. Ele representa 3% de todos os tipos, de todos os diagnósticos de câncer de mama. 70% das vezes, né, mais de 70% das vezes, é o carcinoma ductal invasivo, que é o que a gente chama de o carcinoma mais frequente, que a gente mais se depara, é o que é mais presente para essas mulheres de grau 3, muitas vezes, receptores hormonais negativos, e justamente esse atraso, por isso que eu falei, né, relacionado a essas alterações fisiológicas da gravidez. Então, qualquer lesão que se persista por mais de 2 semanas, palpável, merece uma investigação. Ultrassonografia acaba sendo um exame carro-chefe na gestante e na lactação também, porque a mama
muda muito a arquitetura da mama durante a amamentação, então o ultrassom acaba sendo um exame de mais fácil execução e de interpretação, mas a mamografia, quando necessária, pode ser feita durante a gravidez, só ter a proteção abdominal. A ressonância no pós-parto, na lactação, pode ser feita com gadolínio, não tem problema nenhum, mas durante a gestação, a gente pede para não ter esse contraste, porque pode ter realmente passagem placentária, mas a qualidade do exame, né, a capacidade do exame de informar uma alteração, ela cai. Então, o ultrassom acaba sendo realmente o carro-chefe no exame de imagem. Então, o tratamento vai seguir o tratamento como se fosse fora da gestação, de acordo com o estadiamento, respeitando o subtipo molecular. Claro que, se considerando a idade gestacional, a gente sabe que conseguindo passar do primeiro trimestre, a gente já consegue fazer tratamento quimioterápico para essa paciente, que se precisar fazer quimioterapia antes de operar, sendo que a cirurgia é possível durante a gestação. A gente sabe só que a radioterapia e a hormonoterapia vão precisar ser adiadas, né, a gente não faz ao longo da gestação. A radioterapia pode causar algumas alterações de má formação fetal, a hormonoterapia também não fica proscrita durante a gestação, assim como as terapias-alvos para aquelas pacientes que têm indicação de usar determinados tipos de medicamento, a gente deixa para o pós-parto, porque podem causar oligodrominia, anomalias esqueléticas e hipoplasia pulmonar. A biópsia do linfonodo sentinela pode ser feita durante o tratamento cirúrgico, durante a gestação, de preferência com o uso do tecnésio. A gente realmente evita usar, não é indicado que se use o azopatente para a biópsia do linfonodo sentinela na gestação. Então, a quimioterapia pode ser feita principalmente no segundo e no terceiro trimestre. As drogas mais estudadas são os antracíclicos, então acabam sendo as drogas mais utilizadas nessa fase, mas é importante que se interrompa o tratamento quimioterápico mais ou menos 3 a 4 semanas antes do parto, para que a gente não tenha nenhum tipo de mielossupressão para o feto. Metrixato está proscrito, os taxanos podem ser uma opção também segura. E é fundamental que a gente está diante de uma paciente com câncer de mama na gestação, de uma paciente jovem. Então, a gente tem o dever realmente de orientar essa paciente a procurar aconselhamento genético para avaliar síndromes hereditárias, mutações, até para essa paciente poder ter uma programação de fertilidade para o futuro, né? Se essa paciente pensa em ter outro filho, eh, e vai estar diante, às vezes, de uma alteração genética em que ela vai precisar fazer uma cirurgia profilática, às vezes tem que fazer uma mastectomia contralateral, pensar, às vezes, na retirada de trompa e ovários. Então, essa paciente precisa ter uma programação realmente reprodutiva, e aí é aconselhável que ela tenha toda essa orientação genética. Esse estudo foi publicado em 2021, que avaliava justamente a gestação após o tratamento de câncer de mama, independente de uso de quimioterapia antes ou depois de cirurgia. Era um estudo que avaliou 112.840 pacientes com câncer de mama, sendo que 7.505 pacientes engravidaram depois desse tratamento de câncer. E o que se percebeu é que essas pacientes que engravidaram depois, elas tinham uma taxa de cesariana maior, tinham fetos com baixo peso ao nascer e uma taxa maior de parto prematuro. Entretanto, tanto o prognóstico dela como sobrevida livre de doença não foram piores do que pacientes que tiveram câncer de mama fora do ciclo gravídico puerperal. Então, é o que a gente sempre fala para as pacientes, eu acho que é nosso dever não desencorajar essa paciente a não gestar depois, né. Orientar ela que sim, ela é capaz realmente de encarar uma gestação após um tratamento de câncer de mama. O que a gente pede é para, se possível, dependendo da idade da paciente e dessa reserva que essa paciente tenha, é que, se ela puder aguardar 2 anos, o adequado, pelo risco, na verdade, de recidiva, principalmente para os casos de alto risco. E para as pacientes que acabaram de fazer o tratamento quimioterápico, se tiverem numa fase de vida em que já tem uma depressão folicular importante e gestar é algo quase que urgente, a gente de pelo menos, né, 6 meses do término do tratamento quimioterápico, e da hormonoterapia pelo menos uma interrupção de 3 meses para poder engravidar. Então, acho que a mensagem final é uma orientação realmente da COG, que foi publicada em 2021, em que diz que a amamentação ela está relacionada realmente com uma diminuição do risco de câncer de mama,
câncer de ovário, diabetes e doenças hipertensivas. Então, que ela deve ser recomendada e estimulada de forma exclusiva até os 6 meses de vida do bebê, sendo mantida depois, durante a introdução alimentar desse bebê no primeiro ano de vida e após, mas desde que tenha um desejo materno e do bebê em conjunto. E é isso. Excelente, Isabel. Acho que você pode aí parar o compartilhamento e, e a palavra está aberta aí a quem quiser fazer os comentários. Parabenizar a Maria Isabel, achei bastante interessante. Isabel, eu tô fã do laser. Como é que é assim, a tua experiência para o laser? Antes, eu demorava para indicar, hoje, talvez, acho até que indico muito cedo, mas as pacientes têm um retorno tão positivo, eu não deixo esperar, eu já faço, olha, vai, faz o laser, no dia seguinte ela me liga dizendo, ó, já cicatrizou, tá ótimo, tô voltando a mamar. E você tem essa experiência também do laser nesses casos das ragádias, daquela vermelhidão, que antes a gente falava, olha, compressa, gelo, amamentar, etc. E hoje voltam do laser e parece que é uma outra mama. Queria ouvir o que que você acha disso, ou se eu estou usando demais essa tecnologia. Não, eu acho que você está coberto de razão. Eu vejo isso na prática também. A gente vê que muitas pacientes já têm acesso ao laser até na própria maternidade, as enfermeiras que são habilitadas a isso, fazem o laser na própria maternidade, e a recuperação é infinitamente mais rápida. Então, na prática, eu também vejo que isso facilita muito essa manutenção da amamentação. Então, acho que a gente tem que estimular mesmo mais profissionais a serem habilitados a manusear o laser, porque na prática, eu também compartilho com você dessa experiência positiva. E tem algum tipo de. Quem é que, por exemplo, você sabe utilizar? Porque assim, me parece uma coisa simples. As pessoas cobram aí R$ 400 por uma aplicação, chega ali, coloca, e é uma ponteirinha de laser. Acho que é uma coisa que a gente podia. Eu não sei fazer, mas adoraria aprender. Quem é que faz? Quem é que é o profissional que faz isso? Quem faz para mim, para você ter ideia, é uma dentista. Não é, e eu sei que fisioterapeutas fazem, tem doulas fazendo, porque tem outras profissões. E como é que é a tua experiência nisso, Marisabel? Olha, eu vejo na prática, eu tenho uma colega mastologista, hoje, assim, atualmente ela mora em Florianópolis, ela, enfim, se mudou e está atuando lá. Quando ela chegou em Florianópolis, ela ficou assim, o que que eu vou fazer, né? Sou mastologista, vou fazer o que eu sei fazer, que é biópsia de mama, mas acho que vou ajudar também nessa questão da consultoria mamária. Porque tem mercado. Então, ela é uma médica, ginecologista obstetra e masto que manuseava o laser. Que eu acho que é isso, assim, eu acho que não é uma curva de aprendizado longa, eu acho que é algo que pode ser facilmente reproduzido. Na prática, aqui no Rio, eu vejo basicamente as enfermeiras manuseando e as dentistas também, mas sei também que sim, fisioterapeutas, doulas, utilizam da prática. Mas eu, particularmente, não tenho experiência nenhuma. Então, não posso te dizer assim do manejo, mas também acredito que é algo que possa ser reproduzido, entendeu? Para mais gente estar habilitado e facilitar. Às vezes, o paciente vai no pós-parto no consultório e muitas vezes a gente pode ajudar, realmente com uma prática de fácil reprodução. E é um aparelho pequeno, né? É simples, é um aparelho pequeno que faz exatamente simples Sim, e dá para aprender realmente Não, depois eu até fazer. peço desculpa que eu falei assim, É? 400 reais, não é pelo dinheiro não, mas é um bom dinheiro, é 400 pratos, você fica ali, faz 5, 10 minutos e dá uma grana, dá uma graninha. sim, sim, sem dúvida. Pato Mata, Boa noite a todos. Ah, bom, doutora Maria, meus parabéns pela apresentação. A minha dúvida é sobre o tratamento cirúrgico no caso de galactocele. Ah, por exemplo, tem um limite mandatório para a realização cirúrgica quanto ao tamanho do tumor. Exemplo, tumor maior que 4 já pode ser ressecado cirurgicamente? Na verdade, a indicação não é pelo tamanho, porque muitas vezes a gente tem que levar em consideração a proporção mama-tumor. Você pode ter uma mama
que a gente considera de grande volume, com um tumor de 4 centímetros, um nódulo de 4 centímetros, muitas vezes não vai ser algo que vai ser palpável, vai trazer desconforto, tanto com distorção estética para o paciente, como na palpação. Então, na verdade, não é nem o tamanho que vai indicar a cirurgia. O que vai indicar é ser realmente volumoso, incomodar, a paciente não querer fazer segmento clínico, falar, não, não quero de tempos em tempos, ter que ficar fazendo ultrassom para avaliar, apesar de já saber que é um nódulo benigno, né? Então, acho que está muito relacionado, muito com esses pacientes que têm desejo de amamentar novamente e não querem se deparar com a possibilidade de ser um entrave na amamentação, mas não uma indicação em função de tamanho. A literatura não fala de um tamanho específico para se indicar. Tá, e o de intervalo para a realização de ultrassonografia de controle é de 6 meses a 1 ano? Não, na verdade, uma vez que a gente sabe que é um nódulo benigno, não existe uma indicação formal dessa paciente fazer exame a cada 6 meses, vai depender muito da experiência do colega radiologista, né, de se comprometer também sobre essa classificação da lesão. Muitos pacientes acabam fazendo biópsia, né, um nódulo palpável numa paciente de 30 a 40 anos vai merecer provavelmente uma biópsia. E uma vez que você saiba que esse nódulo é benigno, o segmento não necessariamente vai ser a cada 6 meses, 1 ano, vai depender realmente da história da paciente, do como você vai indicar, se a paciente já estiver chegando próximo dos 40 anos, é uma paciente que já vai estar fazendo mamografia também, e o ultrassom entra como exame complementar, por ser uma mama ainda muito densa, com bastante parênquima, então vai ser basicamente, a indicação vai ser essa. Obrigada. Doutor Ivo Basílio. Boa noite a todos. Eu estou com um problema aqui na minha câmera, não sei o que está acontecendo. E aí eu não estou conseguindo habilitar a câmera aqui, mas todos estão me ouvindo, né? Sim. Primeiro, eu queria parabenizar a Abel pela apresentação, né? Segundo, assim, é mais um, um alerta aos residentes, porque, assim, na quinta-feira nós tivemos um caso de um abscesso de mama na maternidade escola. Paciente internado há 3 ou 4 dias atrás, o Cristo chegou a fazer um ultrassom dela, viu que tinha ali umas pequenas lojas, ela estava usando antibiótico, não melhorou, e na quinta-feira eu repeti o ultrassom e ela realmente tinha 2 lojas maiores, uma de 18, outra de 26 ml, e ela acabou indo para a drenagem e realmente saiu isso, quer dizer, resolveu a drenagem, no caso dela, foi preciso fazer a drenagem e surtiu um efeito muito bom. O que eu falo é o seguinte, eu mesmo depois de tanto tempo de formado, né, no dia seguinte, na sexta-feira de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi passar para ver a paciente, ver se ela estava bem, né? Como é que ela estava, como é que estava a mama. E isso é uma coisa que eu falo com os residentes, né? Às vezes eles operam a cesariana, fazem um parto num dia, no dia seguinte estão de visita e não vão ver primeiro essas pacientes, vão ver as que tem que ver antes da enfermaria. Isso realmente é muito ruim, porque você não vê o segmento daquilo que você fez. Tá? Então, eu queria deixar isso assim registrado, né? Que é uma pena. O Jorge sempre me manda o link, eu passo o link para o grupo dos residentes e eu estou vendo que não tem nenhum deles aqui, né? Realmente é muito triste isso. E perdem, é uma apresentação brilhante, e perdem conhecimento, né? E isso fica realmente muito chato, tá? Eu queria só deixar isso aí registrado para vocês, mas de qualquer forma, parabenizar a Abel aí pela apresentação, tá? Eu Obrigada. tenho certeza que perdem mesmo, Ivo. Essa sessão foi originalmente bolada para os residentes da maternidade e para os pós-graduandos da PUC. E é o grupo que menos frequenta. Você vê aí, aqui sempre assíduos, uma turma mais do que gabaritada e sempre sai uma discussão interessante, mas enfim, a gente faz independentemente dos alunos, tomara que eles possam aproveitar, mas não aproveitando, aproveitamos nós. Exatamente, né? Voltar. Estava com problema aqui, mas voltou. Agora você Só para. apareceu Mas tá aí, bonito. Pois é. rápido e caprichado. Alberto Borges. Alberto. Primeiramente, parabenizar a doutora Maria Isabel, acho que foi uma aula concisa e muito completa, interessante. É um alerta
E uma pergunta para a doutora Isabel. O alerta é que se o INCA espera para o ano 2025 70 mil casos de câncer de mama, nós estamos falando uma grandeza de mais ou menos 2 mil casos no período gestacional. Então, não é desprezível. Eu acho que todo toco-ginecologista tem que ficar atento para essa possibilidade, né? São 2 mil casos em um ano, que seria naquela faixa da prevalência de 3, 4% dos cânceres de mama, né? Estima-se para esse ano 70 mil casos, segundo o Instituto Nacional do Câncer. E a minha dúvida, doutora Isabel, é o seguinte: uma paciente desejosa de gestar, já com fibroadenoma diagnosticado um ou mais, sabedores que somos que esse tumor vai apresentar um crescimento muitas vezes significativo ao longo da gestação, aborda esse tumor previamente ou deixo ela engravidar e monitoro esse crescimento tumoral desse fibroadenoma que ela já apresenta? Olha só, bom, primeiramente, queria te agradecer pela pergunta. O que a gente vê é que os fibroadenomas são os tumores benignos mais comuns, né? Nessa faixa etária, por volta de 30, 40 anos, 20, 30 anos, e os tumores juvenis podem apresentar mais cedo, mas os tumores juvenis, naquelas pacientes em torno de 16, 17, 20 anos, são tumores que geralmente crescem rápido. Então, essas pacientes acabam sendo abordadas já ali na fase de adolescência, adulto jovem. Sabendo que a gente vai estar diante de nódulos altamente prevalentes, a gente muitas vezes percebe que é necessário se chegar a esse diagnóstico. Tem tanto uma possibilidade de diagnóstico clínico pelo ultrassom, pelas características ultrassonográficas, como aqueles nódulos que, por crescimento maior, vão acabar chegando à biópsia, e a gente já tem a ciência de que trata-se de um fibroadenoma. Sabendo que toda cirurgia na mama pode impactar nessa árvore ductal e pode influenciar em alguma questão na amamentação no futuro, a gente não tem uma indicação formal de operar paciente previamente. Eu acho que, assim, nódulos que se destacam muito, volumosos, que a gente sabe que essa proporção mama-tumor já não é a mais adequada. É aquele tumor que, quando você olha, você, tudo bem, é um fibroadenoma, mas só na inspeção estática você já vê a mama abaulada. Eu acho que esse caso, sim, é passível de discussão com a paciente, da gente fazer a retirada prévia, prevendo que possa haver um crescimento. Assim como a gente sabe também da questão dos miomas também, né? As pacientes com mioma, a gente sabe que ao longo da gestação podem ter um incremento no seu volume, e a gente acaba indicando a cirurgia para aqueles nódulos que são mais volumosos, ou então numa topografia do útero que podem, né, causar alguma obstrução ou algum sangramento. Então, acho que para a mama não fica muito diferente em relação a essa questão do tumor, do volume, porque algumas pacientes têm múltiplos fibroadenomas, né? E aí acaba que a gente vê que é uma mama que vai ficar com várias cicatrizes. Então, acho que é tudo discutido, acho que realmente tem que ser individualizado, vai depender de cada caso. Doutora, e para encerrar, e como uma colega lida com a inversão papilar? Na verdade, a gente fica na expectativa ali com o crescimento mamário na gestação, essa papila vira um pouco mais para fora, mas caso não venha, é lidar com a dificuldade que essa paciente vai ter de amamentar, entra toda uma equipe multi para poder ajudar, não, né, não vai inviabilizar a amamentação, mas a gente sabe que para algumas pacientes vai ser mais difícil. O que a gente tem que sempre estar atento é numa inversão papilar aguda, assim, a paciente nunca teve o mamilo invertido e, de repente, apareceu com o mamilo invertido. Então, isso pode ser um sinal de alerta pela ectoscopia de que possa ter alguma lesão ali naquela mama que está promovendo ali, repuxando o ligamento de Cooper, e ali você pode estar tendo uma inversão papilar por um tumor próximo da região da papila. Mas uma papila que sempre foi invertida, eu acho que é entender que vai ser uma jornada aí boa de amamentação que vai merecer um cuidado multi, entendeu? Obrigado pela oportunidade da fala. Nilson, Eu só gostaria de parabenizar a Maria Isabel, né, pela excelente exposição. A gente só aprende, né, bastante, né, em relação à mama, câncer de mama, né? E
agradecê-la como pela apresentação e como amiga e como médica, né, que participou de uma cirurgia da minha família e também o Dr. Cristos, que também uma grande amizade, né, os dois participaram em conjunto nessa cirurgia. Obrigado a vocês. Você é um time da melhor qualidade. Com Obrigada. certeza. Que Tem Obrigada. deixa a aqui gente no tranquilo, chat, né? Que deixa a gente tranquilo. Isabel, tem no chat uma pergunta do Ernesto, que é nosso pós-graduando. Boa noite, excelentes aulas. Queria saber se for diagnóstico antes de 12 semanas, qual é a conduta? Se pode realizar cirurgia no câncer de mama na gestação? Olha só, na verdade, esse diagnóstico é antes de 12 semanas, a gente sabe que toda a organização para essa cirurgia acontecer, a gente vai empurrar para passar do primeiro trimestre, entendeu? Então, podendo passar do primeiro trimestre, a gente vai realmente tentar fugir dessa idade gestacional mais crítica. O momento adequado de operar uma paciente de câncer de mama na gestação é no segundo trimestre, que é ali o momento mais adequado. E no terceiro trimestre a gente vai organizar aí a idade gestacional versus gravidade, de pensar numa antecipação do parto, dependendo do caso. Então, no primeiro trimestre a gente tenta realmente ir organizando tudo, pedindo os exames, né, avaliando tudo que precisa para esperar passar da 14ª semana dentro do possível, né? Ótimo. Isabel, queria te agradecer novamente, foi excelente. Você diz que não gosta de dar aula, mas imagina então se gostasse, que você dá uma aula da melhor qualidade e foi uma aula realmente impecável. Então, Cara, novamente, muito obrigado. Estamos todos felizes e essa aula depois fica gravada para você divulgar aí no teu fã-clube, tá bom? Muito obrigado. obrigada pela E oportunidade. Boa noite a todos. obrigado. E até a próxima. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.